Em 1884, um pesquisador associado à Sociedade de Pesquisa Psíquica de Londres foi designado para realizar uma investigação sobre os chamados fenômenos teosóficos produzidos por Helena Blavatsky na sede da Sociedade Teosófica, que ficava localizada em Adyar, Madras, na Índia. Richard Hodgson foi o pesquisador designado pela Sociedade de Pesquisa Psíquica Londrina para realizar essa investigação em loco. Ao chegar em Adyar, em Madras, na Índia, ele começou a fazer a sua investigação, conversando com pessoas, entrevistando pessoas, para chegar à verdade sobre os ditos fenômenos teosóficos. O que eram esses fenômenos? Eram os fenômenos produzidos por Helena Blavatsky, fenômenos de materialização de objetos, produção de sons, e também a sua comunicação com os mestres de sabedoria. Uma coisa precisa ser dita: os mestres de sabedoria que Helena Blavatsky dizia existir e com eles se comunicar, viviam na região do Himalaia, no Tibete. E eles trocavam com Helena Blavatsky uma espécie de correspondência por meio de cartas. E essas cartas, elas eram precipitadas. Essa era a expressão que se utilizava para designar o fenômeno. Os mestres de sabedoria lá do Himalaia, quando queriam mandar uma mensagem para Helena Blavatsky, eles pensavam essa mensagem, pensavam o conteúdo da mensagem, e elas, apesar da distância, se materializava e precipitava em forma de carta onde quer que a Helena estivesse. Era um fenômeno assim assombroso. Se a Helena estivesse lá na sede da sociedade, reunida com pessoas, conversando com pessoas, de repente começava a cair cartas sobre suas cabeças. Então, Richard Hodgson foi investigar esse fenômeno. E ao chegar em Adyar, lá na sede da sociedade, ele se deparou com outro acontecimento, a governanta da Sociedade Teosófica, a Emma Colomb, fez uma denúncia contra Helena Blavatsky, dizendo que os fenômenos que ela produzia era realizado mediante fraude. E ela tinha as cartas, um conjunto de cartas em que essas coisas apareciam, em que era dito coisas, inclusive orientando a Emma Colomb, que vivia na sede da Sociedade Teosófica, que tinha uma relação muito próxima com a Helena, as cartas que a Helena escrevia para ela, orientando como ela deveria proceder para produzir determinados fenômenos. E que as cartas dos mestres de sabedoria eram cartas forjadas, não eram cartas autênticas. Isso foi um escândalo, Essas cartas foram entregues para o pessoal do colégio, um pessoal protestante, que tinha um colégio ali na Índia e naquela região, e essas cartas foram publicadas, produziu um alvoroço. E Richard Hodgson, estando lá para fazer a sua investigação, já aproveitou e da ocasião, da oportunidade, investigou, conversou com Emma Colomb, entrevistou a Emma Colomb, enfim, todos os elementos que estavam ali disponíveis para a sua investigação. De modo que, em 1885,
a Sociedade de Pesquisas Psíquicas produz o relatório dessa investigação. E lá no relatório, Richard Hodgson vai dizer que Helena Blavatsky foi a maior, a mais engenhosa impostora que já existiu. Esse relatório caiu assim como uma bomba, não só o relatório, mas as próprias revelações de Emma Column já começou a produzir um efeito muito danoso à imagem de Helena Blavatsky. Helena teve que sair às pressas da Índia, porque a situação estava absolutamente insustentável e ela corria riscos, inclusive, de ser detida, de ser presa por conta da produção, da revelação, né, de que os fenômenos que ela dizia produzir genuinamente, que eram fenômenos paranormais genuínos, eram, na verdade, fenômenos produzidos mediante o uso de fraude. Isso ficou muito ruim para a imagem da Helena Blavatsky e muito ruim para a imagem também da Sociedade Teosófica, que nessa época estava experimentando um processo de expansão e por conta dessas revelações, por conta dessas investigações, da investigação da Sociedade de Pesquisa Psíquica, a sociedade sofreu realmente um baque, a sociedade realmente teve prejuízos muito grandes e muita gente abandonou Helena Blavatsky, abandonou o movimento teosófico. Essa é uma história, né? E eu conto essa história para que a gente possa, por exemplo, aqui no Brasil, agora se fala muito em Helena Blavatsky, 2 peças de teatro, muitas palestras, algumas palestras aí no YouTube com milhões de visualização e pregando exatamente uma imagem da Helena como se fosse uma espécie de heroína que enfrentou o sistema, que foi perseguida porque ela apresentava uma verdade e aí o sistema, a ciência e a sociedade não estava preparado para isso e por essa razão a perseguiu de modo implacável. E não é verdade, né? A gente sabe que é preciso olhar para a personagem na sua inteireza. E olhando a personagem Helena Blavatsky na sua inteireza, a gente vai ver coisas assim incríveis, né? Incríveis, como ainda existem pessoas que possam e que levam a sério a personagem Helena Blavatsky e que levam a sério a doutrina teosófica.